Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Apologia em Tela. Meu nome é Rubens Thiago Palma e como objetivo desse canal trarei mais um estudo. E para falar sobre esse estudo, eu gostaria de falar sobre os apologetas. Esses homens que têm sido os detentores da verdade, né, se autodenominam os doutores da sã doutrina, os verdadeiros depositários da graça de Cristo, né? E para isso, eles mostram estudos bíblicos, taxando as outras denominações de heresias. É claro que há denominações que muito erram em sua teologia. Nós sabemos que há pastores realmente homens terríveis, mas que são fáceis de identificar a sua maneira errônea de ensinar as escrituras. Mas há denominações, há igrejas que trazem em si boas doutrinas, boas obras cristãs, e que mesmo assim são combatidos por esses senhores que são os detentores da verdade, né? E um desses senhores é o senhor João Flávio Martinez. Para você que pensa em sair da sua denominação, da sua igreja, porque viu que João Flávio Martinez mostrou um texto bíblico, mostrou outro texto bíblico, até fala que existe o texto grego, mas nunca põe o texto grego, nunca lê ele, nunca traduz ele de forma parafraseada, de maneira correta, não faz uso de outras traduções, ou quando faz uso de alguma tradução, é para endossar o que ele está falando. Para você que está ouvindo esse homem, para você que já saiu da sua denominação, foi para Batista, ao qual este senhor faz parte, para você que está pensando em sair, olha, vou te dizer, para você que já saiu, você trocou 6 pela meia dúzia, sinto te informar. Para você que saiu da Adventista do Sétimo Dia, que saiu da Assembleia, que saiu da Congregação Cristã, você só trocou de templo. E vou te dizer, hein, vocês provavelmente aí na Igreja Batista, seus passos serão vigiados de maneira mais firme. Então, muito cuidado aí para você não dar um escorregão, alguém ver e entregar por inquisitor, tá? O professor João Flávio Martinez é um inquisitor aí, ok? E para você que está pensando aí, preste bem atenção. Não saia de sua denominação porque o senhor João Flávio Martinez falou com você. E eu vou provar aqui. João Flávio Martinez ele erra o básico em sua teologia, em sua interpretação bíblica. Eu vou mostrar um desses erros. Trarei outros erros em outros vídeos, mostrarei para vocês. Então, se você tiver que sair da sua denominação para uma outra, que seja para uma melhora sua, um enriquecimento seu. E não porque esse coitado está falando para você ir. Tá? Um teólogo que vai ensinar o que vai ensinar aqui chega a ser vergonhoso. Parece tudo muito bonito, né? Você olha e fala, não, realmente está escrito. E eu vou mostrar para vocês que não é isso, tá? Então nesse vídeo ele vai falar do sábado, dízimo e a graça no Novo Testamento. O vídeo a seguir é do pastor Martinez. Em sua defesa ao cobrar o dízimo, ele se justifica afirmando que Abraão deu o dízimo como relatado em Gênesis 14:20 e Hebreus 7:2. Esse dízimo é anterior à lei, por isso ele alega que esse dízimo é cobrado, e não o dízimo que está na lei. Ele afirma ainda que a lei foi abolida em Cristo. Vamos ao vídeo. Então, para contextualizar, ele vai defender aí a sua arrecadação de dízimo, ele vai defender isso. E, bom, ele no vídeo é acusado, né, de cobrar o dízimo que está na lei. E ele, para se justificar para cobrar o dízimo, né, para viver aí da gordura e da lã do rebanho,
ele vai dizer, não, o dízimo que eu cobro é o dízimo de Abraão. Mas ele, para se justificar ainda, vai dizer que a lei foi abolida, que os 613 mandamentos foi abolido. E é aqui que eu gostaria de mostrar para vocês o quanto o Sr. João Flávio Martinez erra em sua interpretação bíblica. Então, vamos ao vídeo. E sobre o dízimo, eu comentarei o dízimo que Abraão deu, que está escrito em Gênesis, em hebreu, eu comentarei de maneira mais ampla e ver que ele também comete um outro equívoco, mas não é isso que falaremos agora. Mas e sim o erro que ele comete ao tentar endossar que a lei, os 613 mandamentos foram abolidos. Quanto à lei, é verdade. O velho pacto foi por Cristo abolido. Os 613 mandamentos foram cravados na cruz. Colossenses 2, de 14 em diante. Foi cravado na cruz. Agora, o que nós cristãos entendemos que na dispensação da graça sobra para nós? Sobra a lei de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 9 e em Gálatas. Estou pondo aí na tela os versículos, capítulos e versículos dos textos. Vivemos na lei de Cristo. Nessa lei de Cristo, há mandamentos ratificados. E é atrás destes mandamentos que nós seguimos e vivemos a nossa vida cristã. O engraçado é que, se você analisar as seitas sabatistas, eles alegam a mesma coisa. Ou seja, o que foi ratificado por Cristo, o que é moral, o que é eterno na natureza de Deus, continua valendo para nós hoje. A grande problemática e a discussão vai girar em torno da questão se o sábado é ou não moral, ou se é cerimonial, que aí é um outro vídeo. Nós já fizemos bastante vídeos aqui, mas essa é a questão. Então vamos lá. Eu vou desfazer o engano que o senhor João Flávio Martinez comete, para que você veja que você não deve confiar na teologia que esse homem ensina. Tá? Antes da gente falar sobre a lei, eu vou mostrar que os 613 mandamentos, segundo o texto que ele mostra, não foi abolido. Eu não estou vindo aqui dizer para você que você tem que guardar os 603 mandamentos. Cristo não guardou os 603 mandamentos, ele guardou os mandamentos que cabiam a ele. Não estou dizendo que você tem que começar a guardar o sábado, você que é gentil. Não estou dizendo que você deve comemorar alguma festa que está na lei. Não é isso que eu vim dizer para você. Você é livre desde que você siga os mandamentos deixados em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, né, que é não cometer imoralidades de todo tipo, inclusive as imoralidades sexuais, não cometer idolatria, não cometer assassinato e não consumir a carne com sangue, né? Se você, fora isso, você é livre para seguir a sua vida cristã, ok? Então, eu não vim aqui pregar lei para você, eu vim aqui desfazer o equívoco que João Flávio Martinez está cometendo e está induzindo as pessoas ao erro. Quando você vê um vídeo assim, você até acha, né, ele está endossado dentro da palavra de Deus, então você prontamente se identifica e acha que você deve deixar a sua denominação porque este senhor está mandando você deixar, ok? Então vamos para o slide, aqui, por esse slide número 2. Lá ele mostrou esse texto que está do lado esquerdo. Acompanhe aí. Lá ele citou 2 Coríntios 3,14, que diz assim: porque até hoje o mesmo véu está por levantar a lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Quando você lê esse texto, essa tradução é de João Ferreira de Almeida, corrigida. Porque a Bíblia que você tem hoje, se você pegar uma outra tradução, a mesma tradução de Almeida, revista atualizada, não vai dizer que o Velho Testamento foi abolido.
e sim que o véu que está posto sobre o coração dos judeus, quando alguns deles aceitam Cristo como seu Salvador, esse véu é removido e não a antiga aliança. Agora a pergunta que eu faço para o Sr. João Flávio Martinez, por que você não lê o texto da Almeida Revista e Atualizada e tenta explicar essa besteira que o senhor está falando e que o senhor está ensinando para o seu público? Por que o senhor não faz isso? Ok? E para você que está acompanhando esse vídeo, eu peguei o texto como está no grego. O manuscrito que eu uso aqui, eu gosto de tirar o texto do manuscrito sinaítico, que é o segundo manuscrito mais antigo encontrado até o presente momento. Ele só perde em datação, ele é um pouquinho mais novo que o Códice Vaticanus, ok? Então, eu peguei o texto mais antigo que nós temos hoje, porque de punho apostólico nós não temos nada, temos cópia, e o texto que eu vou citar aqui é da cópia mais antiga, ok? Então, em grego vai dizer assim, segundo Coríntios 3,14, ala eporote ta noemata auton akrikarte semeron emerastu auton kalima epte anagnosei tes palaias diateques menei me anakaliptomenon ot em Cristo cartagetai. Parafraseando em uma tradução, vai dizer: entretanto, seus pensamentos foram endurecidos. Até hoje, o mesmo véu permanece na leitura na antiga aliança, não sendo removido, porque em Cristo ele desaparece. Então, o texto grego, ele é claro que não está falando da remoção da antiga aliança, que os 613 mandamentos foram anulados. Está falando da remoção do véu. É aquela cobertura que os judeus têm no coração e quando leem Moisés não conseguem enxergar Cristo, o seu sofrimento e o seu sacrifício pelo povo judeu e pelos gentios e por toda a humanidade. Então, quando alguns desses judeus se convertem, o véu é removido. O próprio contexto deixa isso claro. Tá ok? Então, a palavra que você vê grafada em negrito e grafado aí em grego, anakaliptomeno, ele é um verbo particípio presente passivo nominativo neutro, traduzido como descobrir, desvelar. No passivo, do rosto ser desvelado, ser descoberto, estar sem véu. Está no dicionário Friber Analytical Greek Lexicon. Então, essa palavrinha grega, anakaliptomeno, no caso passivo, ele é um verbo particípio presente passivo. No caso passivo, é um rosto ser descoberto, estar sem véu. Então você vê, a própria palavra, ela já diz claramente que está falando da remoção do véu, e não que os 603 mandamentos, que a antiga aliança, que o Velho Testamento foi abolido. Nós vamos ler essa mesma tradução na Bíblia de Jerusalém, tá ok? Então está aí, ó, segundo 3, eu fiz uma marquinha em vermelho lá para que você possa ver uma foto da minha Bíblia de Jerusalém que eu tenho aqui, e está traduzido dessa forma: mas seus espíritos se obscureceram, sim, até hoje. Quando leem o Antigo Testamento, este mesmo véu permanece, não é retirado, porque em Cristo que ele desaparece. Olha só. Então está falando do véu, não está falando que o Antigo Testamento foi abolido. Eu vou ler a partir do versículo 15 para que você veja que a tradução se encaixa no contexto. Versículo 15: sim, até hoje, todas as vezes que leem Moisés, um véu está sobre seu coração. É somente pela conversão ao Senhor que o véu cai. Está falando do véu, ok? E para que você esteja realmente certo daquilo que eu estou falando, e que o seu Augusto Nicodemos comete um erro vergonhoso, que um teólogo, sabe, eu acho muito feio um cara passar, sei lá, 4, 5 anos numa faculdade de teologia e vir falar uma besteira dessa.
Me perdoe a expressão, mas é isso que você está ouvindo. Claro, ele nem sempre vai dizer asneira assim, né? Mas eu estou mostrando para você. Se você acha assim, eu estou em tal denominação, lá eu ouvi uma pregação que foge um pouco das escrituras, ou foi lido um texto que foi pregado de uma maneira equivocada, e você está saindo da sua denominação porque você ouviu o Martinez e acha que ele está certo, estou te provando que ele também não está certo. Então, trocar os 6 pela meia dúzia, fica onde você está. Se você sair, que saia por suas próprias convicções, por uma melhora sua, que você enxergue realmente uma melhora, mas não porque esse coitado está falando isso para você, tá ok? Vamos ao próximo slide. Agora eu gostaria de mostrar para vocês como que os pais da igreja liam, os pais cristãos, os defensores da fé ortodoxa cristã. Okay? Orígenes, que viveu ali século II, século III, em sua obra Contra Celso, no livro 5º, no capítulo 60, eu marquei aí na foto, vai começar nessa setinha vermelha, diz assim, todas as vezes que Moisés é lido, um véu se estende sobre o coração deles, pois a intenção da lei de Moisés está oculta para aqueles que não abraçaram com ardor o caminho indicado por Jesus Cristo. Sabemos que quando alguém se converte para o Senhor, e o Senhor é o Espírito, o véu cai. Veja, de novo, está falando do véu, não está falando que os 603 mandamentos foi abolido. São leituras antigas, mais antigas que nós temos, são essas leituras dos pais da igreja. Essas leituras dos pais da igreja, inclusive em uma definição de interpretação, uma interpretação, se você tiver que interpretar entre o texto grego mais antigo e o texto dos pais da igreja, que são anteriores ao texto mais antigo, provavelmente a interpretação, a leitura que os pais da igreja faziam, por ele estar mais próximo ali do ambiente apostólico, é que esse texto será definitivo para a interpretação correta das escrituras. O próximo pai da igreja que eu trago para vocês é Basílio, em sua obra De Spiritu Sancto, né, na prova da escritura de que o Espírito Santo é chamado Senhor, no capítulo 21, no versículo 52, Basílio diz assim, citarei as palavras reais do apóstolo, pois até hoje permanece o mesmo véu, não retirado na leitura do Antigo Testamento, véu esse que é retirado em Cristo. No entanto, quando se voltar para o Senhor, o véu será retirado. Novamente, Basílio, um dos pais da igreja, diz que o véu será retirado e não que a antiga aliança será abolida. Outro pai da igreja, Agostinho, um tratado sobre a fé e o credo, sobre o lucro de crer, no parágrafo 9. Preste bem atenção, porque essa leitura é definitiva para mostrar o equívoco que Martinez faz em sua leitura, ok? E nada mais saudável do que seja desvendado no espírito, pois isso é, a letra mata, mas o espírito vivifica. Por isso, aquele mesmo véu permanece na leitura do Antigo Testamento, véu que não é retirado, uma vez que é tornado vazio em Cristo. Pois é tornado vazio em Cristo não o Antigo Testamento, mas seu véu, para que assim que por meio de Cristo possa ser compreendido e, por assim dizer, exposto, o que sem Cristo é obscuro e coberto. Pois o mesmo apóstolo acrescenta imediatamente, mas quando tiveres passado para Cristo, o véu será retirado, pois ele não diz a lei será retirada. Não é isso que o Martinez está pregando? Não é isso? Olha só. Lá atrás já tinham estes homens que liam as escrituras de maneira errada. Então ele está mostrando, não é a lei que é retirada, ou o Antigo Testamento. Não é, portanto, pela graça do Senhor, como se coisas inúteis estivessem ali escondidas. Elas foram retiradas, mas sim a cobertura pelo qual coisas úteis foram cobertas.
Dessa maneira são tratados todos aqueles que, de modo sincero e piedoso, não desordenado e descarado, buscam o sentido dessas escrituras. Então uma pessoa que não é desordenada, uma pessoa que não é descarada, ele vai buscar o sentido das escrituras. Qual é o sentido das escrituras? Aqui que Basílio está falando, olha, vocês que ficam pregando que a lei foi retirada, que o Antigo Testamento foi abolido, vocês são desordenados, vocês são descarados, porque não é, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que o véu, ele é retirado, o véu, ele é removido. Olha só o que Agostinho está trazendo, porque com certeza, já na época de Agostinho, já existia homens, como o senhor Flávio Martinez, que taxa todo mundo de herege, e ele é o santo, o detentor da verdade, né? E errando num textinho simples, uma interpretação simples. O próprio contexto já desmascara o que este senhor está ensinando, né? Então é um ensino assim, pegar essa tradução de Almeida Revista e Corrigida é porque endossa o que ele está falando. Então não há uma honestidade. Questione João Flávio Martinez. Não fique aí ouvindo tudo que ele está falando. Quando ele falar de um texto, manda ele ler o texto em grego, manda ele traduzir parafraseado, manda ele traduzir de forma literal o texto. Tá? Ele fazendo isso daí, muitas coisas do que ele ensina, já não vai ensinar mais, porque não tem como. Infelizmente, ele engana muitas pessoas com esse ensino, um ensino vazio, um ensino que carece de estudo, que carece de buscas, né? Ficou aí esse ensino raso, fraco, e infelizmente muitas pessoas acabam caindo no conto que o senhor Martinez tem passado para vocês, tá? E toda a crítica que eu faço aqui, quero deixar bem claro, não é contra a pessoa desse senhor. Com certeza, ele tem a vida particular dele, não sei como é, tem a esposa, tem os filhos, né? Deve ter um bom testemunho, com certeza, mas não é isso que eu estou falando dele. O que eu estou falando é o que ele está ensinando. Ele taxa você de herege, lê alguns textos das escrituras e tem convencido alguns de sair das suas denominações e ir para a denominação dele, achando você que ele está fazendo certo. Eu estou mostrando para você que não. A Peshita aramaica, em letras hebraicas, né, que é o Peshito, a Peshito, tá aí para você. A tradução dela, né, que é igual à tradução de Almeida Revista Atualizada, mas os sentidos dele se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Tá ok? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. No outro vídeo eu mostrarei o outro erro que ele cometeu também, ao tentar defender aí o seu ganha-pão, né? Ele usa aí desse artifício, e faço que você, mostro para você e pergunto para você, que faça uma reflexão. Se que eu te mostrei para você aqui, se é mentira, que ele possa provar que é mentira. Ele não vai conseguir, tenho certeza disso. Ok? Até o próximo vídeo.